Então, Rafael, a primeira coisa que a gente precisa pensar no conforto da Juliana, tá? E em relação ao conforto, a questão é a seguinte, é muito difícil o casal que tem uma maca em casa. E aí, a questão do casal grávido tem uma outra preocupação. Quando o casal não está grávido, eu falo para fazer na mesa da cozinha, da copa, essas coisas assim. Só que com a gravidez não dá para a gente brincar. Então, assim, aí é ou cama, ou um sofá, ou se tiver uma maca que quiser investir numa maca resistente, porque você tem uma maca que é bem resistente e você tem as bem frágeis. Eu não coloco grávida em mesa que não tenha, tá? Então, normalmente, sempre com cuidado, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, no conforto dela, aí pergunta para ela, tá bem sem travesseiro ou você quer um travesseirinho? Com travesseiro. Então, nós vamos colocar um travesseirinho, tá? Aqui, olha só, um travesseiro, relaxa as pernas. O que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção o que vai dar conforto para ela. Se ela tivesse com a perna esticada, vamos só prestar atenção? Você vai me falar. E aí? Melhor assim ou da outra forma? Não, com o travesseiro. Com o travesseiro. O que acontece quando você está com ela esticada? Minha lombar sobe. E dá uma pressão. Aí, olha só. Aqui fica melhor? Normalmente, vocês vão, igual por exemplo, vocês já estão arrumando o quarto do Ícaro, às vezes até aquelas almofadas que estão ali do berço ali podem servir para isso aqui, ó. Sim. Tá? Se não, se ainda tem muito desconforto, dobra as pernas para mim, por favor. Vamos supor, porque pode ser que ela esteja com dor. Então pode ser uma pessoa que venha fazer curso, mas esteja com dor. Normalmente quando é assim, eu peço para tratar primeiro, porque senão você não vai conseguir fazer nada. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode, levanta para mim só essa perna primeiro, levanta a outra. O que é melhor? Perfeito. Perfeito? Por quê? Na hora que eu faço isso aqui, eu vou dar um bom conforto, porque a lombar dela está apoiadinha e ela vai conseguir se sentir bem. Beleza? Aqui, piercing, precisa tirar, tá? Aí você tira, por favor, Juliana. Aqui, eu vou começar a fazer e depois eu te ensino como que você vai fazer, tá? E uma coisa importante, o toque. A sua profissão é muito engraçada, né? Porque assim, eu fico vendo que hoje em dia tem um tanto de questão de treinamento justamente para a pessoa conseguir uma condução que não seja violenta, até mesmo por causa de tanto de coisa que está acontecendo, né? Estou mentindo? Então, assim, o toque é a mesma coisa. A gente precisa entender que eu estou entrando num mundo que é o mundo do outro. E aqui, na verdade, você está entrando no mundo de duas pessoas. Né? E aí é isso que é o objetivo que a gente precisa trabalhar. Tá? Eu vou tocar primeiro, eu vou sentar aqui, você vai fazer uma sequência, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Você vê que Juliana, igual você, olha as linhas aqui, ó. Tá? Então, agora não dá para perceber tanto porque é a barriga, né? Mas muito provavelmente ela, quando não estava grávida, ficava muito flexionada. E provavelmente no início ali da gravidez, quando teve que mudar o hábito postural, talvez começou a sentir um pouco de desconforto e dor aqui, ó, cansaço de ficar em pé. Porque o músculo, isso mesmo? Porque o músculo que não estava trabalhando começou a ter que trabalhar, ele começou a trabalhar aqui. Ele trabalhava esticado e agora trabalhando fechado. Tá? Então vamos começar lá. O que eu te oriento? Você vai pegar um banquinho, você vai ficar aqui assim, ó, do lado da maca, e você vai. Da maca não, da cama, e você vai procurar um conforto. Se você tiver uma boa flexibilidade, você vai abrir mais aqui, ó, tá? E se você tiver que chegar até aqui, você vai chegar dessa forma aqui, ó, pela sua pelve. Nunca assim, ó. Senão você não vai conseguir, vai ficar desconfortável, você vai assim, pô, por mais que você quer trazer conforto para ela, você não vai fazer. Eu te sugiro ficar mais aqui, ó. Aqui eu vou levantar a maca, só para a gente trabalhar com ideal e real. Ok? O Ícaro mexe muito? Muito. Normalmente tem um lugar específico que ele gosta mais de ficar? Não, eu sinto muito ele embaixo e aqui. Porque... E sinto muito o pé dele aqui no final da tarde.
Ele vai empurrando. Tá. No final da parte parece que vai rasgar. Olha, cara, grávida normalmente vai chegando um ponto, dependendo da criança, ela tem um lugar ali que ela busca conforto. Porque dependendo do vício postural que Juliana tinha, ela criou, por exemplo, se ela tem uma escoliose, né? Sabe o que é escoliose? Quando a coluna fica em S, aí ela tem uma inclinação para cá. Então falta espaço aqui. Ele não vai querer ficar aqui. Mais de um lado do outro. Ele não vai querer ficar aqui, ele vai ir para um outro lugar que é confortável para ele. Só que na hora que começar a crescer, ele vai ter que tentar expandir. Sim. Então, eu peguei uma grávida que ela tinha que vir toda semana para eu soltar as estruturas. Ela já estava no finalzinho, mas ela sentia tanto desgastamento que ela tinha que vir toda semana para eu soltar as estruturas para dar um tiquinho de espaço para ela conseguir chegar, porque ela sentia muita dor. Ela sentia muita dor mesmo, tá? Agora, eu peguei uma outra grávida uma vez que o bebê dela não estava mexendo ainda. Eu me confundo muito com essa coisa de meses e semana. 20 semanas. Tá? 20 semanas a gente não sente muito. Não, mas ela estava muito preocupada. E aí, foi muito bacana. Aí, beleza. Licença aqui, tá? Preciso de um pouquinho mais aqui para baixo. Por quê? Eu preciso pegar essa parte aqui do abdômen, porque eu quero dar um pouquinho de espaço, tá? Aí eu coloquei a mão aqui e fui sentindo o tecido, tá? Vou te fazer sentir algumas coisas. Isso aqui é um profissional mesmo que vai precisar fazer, tá? Mas algumas coisas você vai, com sensibilidade, você vai conseguir fazer. Aí eu fui percebendo onde que estava a restrição e fui soltando a restrição. Fui soltando a restrição e aí eu comecei a sentir debaixo da minha mão. Aí ela virou, você sentiu? Eu falei, lógico. Então, quando ele teve um pouquinho mais de espaço, ele falou, opa, vou mexer, agora eu posso mexer. Tá certo? Então, assim, e aí, ó, eu posso pensar o que você vai pensar? Você está entrando em contato com ele aqui agora. A minha mão tocando aqui é uma coisa, a sua é 400 mil vezes melhor. Ele já te conhece, já conhece sua voz, ele já conhece tudo. E conhece às vezes até o seu toque. Tem uma mexidinha aqui agora, deu, não deu? Ele conhece o seu toque. Então na hora que você tocar aqui, aí já vai mudar tudo. Entendeu? Só que aí a gente vai fazer primeiro o seguinte, nós vamos fazer um toque pensando nisso, porque se essa barriga aumentar demais, você já consegue ajudá-la. Você vai fazer o seguinte, vou colocar aqui assim, ó, tá? Adorei. Essa parte aqui, que eu tô tocando, eu vou encaixar minha mão mais ou menos aqui assim, ó. Porque na hora que eu encaixar minha mão aqui assim, eu vou ter um lugar adequado de encaixe, e aí eu vou conseguir soltar essa estrutura e dar um espaçozinho. Se você vai fazendo isso com frequência, você vai ajudando nessa acomodação do crescimento, ok? Só que com muito cuidado, porque eu preciso obedecer o tempo dela e dele, ok? Você vai buscar se acomodar. A primeira coisa que eu quero fazer que você sinta, vamos levantar aqui, eu quero treinar seu toque. Tudo bem? Então, toca na barriga dela para mim, por favor. Não precisa ser aqui não. Não precisa ser aqui não. Pode ser bem no centro aqui, ó. Pode ser bem no centro. Engraçado que assim, no seu toque eu senti um pouco de... se eu estiver errado, pode falar. Mas eu senti um pouco assim de... Sabe aquela coisa assim? Ai, será que eu tô... Do toque, será que é o toque que ele quer? Eu senti ainda um certo peso na sua mão. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pense numa borboleta. Imagina como se a mão fosse uma borboleta pousando na barriga dela. Percebe se na hora que ele fizer isso vai ter alguma diferença do toque que ele tinha dado antes. Vai lá. Isso. Bem mais leve. Né? Só que agora, olha só, fica percebendo. Relaxa aqui agora. Relaxa aqui. Chega um pouquinho mais para cá, ó, para perto. Isso. E relaxa aqui total. Relaxa total. Pesa um pouquinho mais. Mais um pouquinho mais. Esse é o toque, ok? Só tocar na sua mão para perceber. É isso aqui, ok? É isso aqui.
você vai usar esse toque aqui. Só que esse toque aqui, você vai encaixar essa parte aqui da sua mão aqui e vai só sustentar. Você pode encaixar aqui ou você pode encaixar aqui. Imagina que você está fazendo num lugar, hoje em dia tem essas camas box que elas são mais altas, às vezes você pode fazer em pé. Que aí você faz em pé, você vai fazer isso aqui, porque a massagem já tem duas posições. Você faz arte marcial? Não. Tem posição de cavaleiro, né, que é uma posição muito comum da arte marcial, e posição de arqueiro, tá? Você pode usar qualquer uma dessas, mas essa aqui seria melhor. Aí você faz isso aqui, ó. Porque aqui, eu trabalhando com ela, eu usaria a esquerda. Então aqui eu venho, vocês não vão precisar ter essa preocupação, porque ela pode estar com uma roupa íntima, né? E aí, assim, você não precisa ter que ficar fazendo força para poder puxar tecido, tá? Então aqui eu vou fazer isso aqui e você vai, ó, mão de borboleta, e aí você vai devagarzinho, Rafael, isso aqui, ó. Tudo bem? Como é sua esposa? Você fez uma força, tá vendo? Quase nada. Eu estou fazendo uma força superior. Estou fazendo assim, um oblíquo para cima, para lá, ó. Como se fosse em direção ao ombro dela. Como se eu estiver tratando dela, nunca vou fazer isso aqui nela, tá? Mas como é sua esposa, e o que você está querendo dar para ela? Conforto. Conforto. Além de conforto, segurança, você está querendo mostrar que você está aqui, né? Então, aí você pode. Aí eu quero que você faça isso, que você vai trazer um conforto para ela. Ok? Aí, vamos lá? Vamos esse em pé primeiro? Isso. Primeira coisa, cara, para você beneficiá-la, você precisa pensar na sua postura. Então, busca seu conforto e aí depois você faz o toque. Tá vendo aqui, ó? Eu vejo seus músculos. Aí é tensão. Quanto menos tensão tiver nos seus músculos, quanto menos eu estiver enxergando seus músculos, eu sei que seu toque aqui está mais sutil. E aí qual que é o lance? Às vezes aqui seu toque está super sutil, mas você está gerando uma força em você muito grande para conseguir ter essa sutileza, ok? Aí às vezes você arreda um pouquinho para trás aqui, vai tentando se ajustar para buscar o seu conforto. Aí vamos fazer o seguinte, com a sua mão direita, puxa um pouquinho o tecido e encaixa. Isso, aí, joia. Isso. Aí, a partir do momento que você fez isso, dá um apoio para ela. Isso. E esse apoio aqui, ó, ele pode ser um apoio mesmo, que vai servir para você descansar. Isso. E agora relaxa. Relaxa aqui, ó. Isso. Porque você não vai pesar o corpo dela. O lance é só você descansar, mas sem pesar o corpo dela, ok? E do jeitinho que você está fazendo aí, cara, você vai direcionar o olhar e não a cabeça. Do jeitinho que você está fazendo. Aí, só que aqui é contínuo. Você está vendo? Parece que você está fazendo indo e voltando. É contínuo, é contínuo. Mais leve. Posso te direcionar? Claro. Então só solta. Solta. Primeiro, aí imagina, você está fazendo 2 contatos, não é? Você está fazendo um contato com ela, mas você quer fazer o contato com quem? Bebê. Quem que é o bebê? O Ícaro. O Ícaro. Então você quer fazer o contato com o Ícaro. E aí você vai. Menos. Vem comigo. Aí, ó, só isso. E fica. Deixa eu só sentir. Então, mexeu não, né? Não, tô tendo. Agora mexeu. Mexeu? E aí agora, cara, essa é a parte legal da coisa. Mexendo aqui no seu dedo. Assim. Isso. Essa é a parte legal da coisa, tá? Ó. Não foi? Não mexeu? Não falei com você? Que o seu toque é muito melhor do que o meu? Ó, de novo. É muito bacana. É muito bacana. Eu fico igual bobo. Aí o que você vai fazer agora, cara? Relaxa. Pensa no seu semblante, relaxa totalmente. Você não conhece seu filho ainda de vista. Vocês fizeram ultrassom? Vocês fizeram ultrassom esse 3D, esse trem não, né? Não, né? Fez um morfológico último. Tá. Mas já dá pra ver, a boca é igualzinha dele. É. Igualzinho. Então, mas aí o que eu quero que você faça? Você não o conhece. E ele, na verdade, não conhece você também totalmente. Mas vocês podem se conhecer e começar a ter uma ligação a partir daqui, ó. Entendeu? Aí imagina só, toda essa ligação que você quer passar para ele, agora, nesse toque aqui, é esse primeiro toque que é importante. Trabalha isso. Eu vou te deixar sentindo.
tá? Vou deixar só vocês dois aí e tal. E aí, o que você vai fazer? Trabalha com ele isso também, sabe? Dessa percepção, de se ele está sentindo, porque e se ela está sentindo, na hora que você virar e falar assim, ó, mexeu. Porque às vezes não mexeu, e aí às vezes você sente que mexeu, porque aí você vai começar a perceber, ó, ele mexeu aqui, mexeu aqui, mexeu aqui. E aí ele está informando o tempo inteiro. Agora foi um suspiro, foi uma respiração um pouco mais profunda. Eu estava mostrando para ele mexeu aqui no meio da barriga. Isso. Tá? É um lugar que normalmente eu não sinto. Normalmente eu sinto mais nos extremos. Isso. Mas aí agora o que nós vamos fazer? Ele vai abrir espaço aqui, depois você vai abrir espaço lá e depois a gente vai fazer uma outra coisa que é para trazer conforto. Joia? Vou deixar você com ela aí. Aí agora até... E aí, legal? Eu não consegui sentir nada agora, né? Agora? É, agora mexeu. Mas legal a sensação de começar a perceber que você consegue entender o que está acontecendo lá dentro? É uma conversa, né? É uma conversa, é um diálogo. Você começou um diálogo. Então, assim, o que acontece é o seguinte, na hora... Você vai ter agora 3 meses. Como é que é? Está faltando? 3. Você vai ter 3 meses para fazer esse diálogo. Aumentar. Entendeu? Eu costumo falar que... Eu tenho uma metáfora que é a seguinte. A gente é igual uma folha de papel. Folha de papel em branco. Para mim, pelo que eu acredito, desde o momento da concepção, essa folha começa a ser registrada. Tá? Vocês lembram de quando assim que ele foi feito? Acho que é desde antes. Não, mas assim, isso. Mas vocês lembram de quando a relação que você fala assim, fiquei grávida? Tem mulher que fala, aonde mais ou menos? Não, porque foi na lua de mel, então tem como saber. Não, tudo bem, mas assim, foi na lua de mel. Minha mãe me perguntou isso outro dia. Só que é aquela coisa. Mas aí já fala de tudo. Já fala de tudo porque vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado. Isso, a mesma coisa. Mão direita agora? Isso. Aquele mesmo encaixe. E lembrando, você não... Isso. Agora, olha só, sua mão já foi um pouquinho mais forte do que aquela hora. Lembra? Primeira coisa, cara, seu conforto, depois suave. Lembra mão de quê? Borboleta. Isso. Mais suave. Vou te direcionar, tá? Confia em mim. Mais suave ainda. Mais suave ainda. Mais suave. Aí, beleza. É esse. Ok? Só que olha só. Você quer direcionar para onde? Então, você precisa adequar isso e adequar seu corpo. Olha, se você for um pouquinho mais para trás, fica melhor? Isso. Agora, apoio emocional, né? Isso. Lembrando que aqui você está o quê? Fazendo o quê? Tensão. Olha só se fica mais gostoso, fica mais confortável. Beleza? Para você também? Solta aqui, ó. Solta. Isso. Agora você consegue direcionar para cá sem fazer esforço. E lembra, gradativo, é devagarzinho. Imagina que você está pegando uma mola e está deformando essa mola. Só que você tem que deformar ela de levezinho, porque ela é muito rígida. E aí você tem que direcionar ela de levezinho, senão ela retorna. Então, de levezinho. Isso. E vai e fica, tá? Sem ir e voltar. Igual, agora você foi e voltou. Tá? Isso é comum na gente, é muito engraçado, não sei o que é isso. Tudo que a gente vai fazer, ficar indo e voltando, né? Então, aqui não. Vai e fica.
Aí agora de novo, lembra? A conexão que você teve aqui, ela já tá. Só que você tirou a mão para passar para o lado de lá, então é como se virasse assim, ué, cadê ele? Entende? Aí você tem que criar essa conexão de novo. Para não acabar isso, de alguma forma, por quê? Como que eu sei quem é ele, quem é ela nesse momento? Não tem jeito. Aí o que você vai fazer? Você vai passar para o outro lado? Você continua. Só que você fez uma coisa bacana. Você brincou. Você mexeu aqui, brincou com a cabeça dela. Não foi? Chute lá? Isso. Só que aí você vai fazer o seguinte. Você vai passar para o outro lado o tempo inteiro tocando nela. Você não vai perder o contato com ela no momento nenhum. Entendeu? E aí, essa questão do... Tá diferente do que o toque de cá? Tá mais forte. Tá mais forte desse lado. Isso. Aí é aquela coisa, eu te faço uma pergunta. Será que está mais forte? Ela falou que está mais forte, então ela sabe. Mas será que está mais forte também porque a sua percepção aumentou? Ah, não sei. Mas teve um aqui que destacou muito, que eu senti minha mão pulando. Isso. Só que agora você vai fazer o seguinte. Lembra daquilo? Eu posso influenciar uma pessoa para a vida inteira. A partir do momento que eu já começo a trabalhar essa pessoa desde o início. Né? Dizem que a nossa vida ela é influenciada por um tripé: genética, ambiente e aprendizado. Tá? Então, genética, vocês já passaram. Vocês fizeram morfológico. Tá tranquilo. Tá? Ambiente, me parece que vocês estão bem, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo, foi na lua de mel, tem toda uma outra coisa, beleza? Aprendizado, agora vocês estão aprendendo uma coisa que vocês podem transferir para eles já e que vocês podem trabalhar com eles depois, na hora que isso aí que você está aprendendo, né? Por que eu estou falando isso? Por que minha cabeça mudou tanto? Meu primeiro filho eu não tive condições de fazer isso. Minha segunda filha, a partir do que caiu o umbigo, aí eu me senti confortável. Eu fiquei com medo na hora que estava com o umbigo, né? Mas assim, a partir do momento que caiu o umbigo, eu dava banho. Eu precisava, eu me organizava para chegar em casa para dar o banho para dormir. Então, esse contato aqui, ele pode continuar. Aí, logo depois, você aprendendo a tocar aqui, chantala, massagem para bebê, massagenzinha no pé. Já é sabido já que a criança, quando recebe massagem, isso pesquisa científica, tá? Eles pegaram pais e ensinaram a fazer massagem. E aí, esses pais fizeram massagem nas crianças desde a hora que nasceu até um determinado período. E aí, depois de não sei quantos anos, pegaram, tinha um outro grupo controle, que não fez massagem. Depois de tantos anos, pegaram as crianças que receberam massagem, menos adoecimento, menos entrada no hospital. Então, genética, ambiente, aprendizado. Aprendizado vocês estão tendo. Aí, vai fazer isso, o que vocês vão fazer? Cara, um ambiente gostoso, confortável, sabe? Chegou em casa, tudo daquilo que você vive lá na sua profissão, primeiro você tem que desconectar. Porque a sua profissão, né, se desconecta. Aí depois que você desconectar, aí você tem que entender que é outra coisa. Porque o Ícaro tem que entender que aquela pessoa que está tocando não é aquela pessoa que viveu aquela questão. Então você chega, toma um banho e tal, ela riu, né? Ela riu justamente porque ela vivencia isso também. Eu falo porque quando eu estou aqui no consultório, eu chego lá e às vezes com a minha esposa eu vou falar coisas que às vezes ela não está afim de saber daquilo ali. Né? Aquilo ali é a vida, é uma parte da minha vida, não minha vida inteira. Então, aí é essa coisa. Aí você... Bacana? Agora nós vamos fazer um outro toque, porque você já fez uma conexão, e agora nós vamos dar um pouco de conforto também para ela. Tá? Eu vou mostrar, depois você faz. Você vai olhar o lado que é melhor para você, se é ficar daí ou daqui. Eu gosto de fazer daqui, tá? Então,
Para passar o óleo, de novo, em casa vocês não vão precisar disso. Se ela, por exemplo, tiver sem roupa aqui em cima, você ainda consegue beneficiar para poder drenar a mama e ajudar ainda em todos os processos em relação à questão da amamentação, tá? O bico do seio às vezes pode ficar ressecado, não é? Eles não pedem para poder... Pra não passar nada, né? Pra não passar creme. Isso. Tem médico que recomenda não usar nem sabonete. Então, assim, tem todo o cuidado que precisa ter nessa área. Então, assim, o óleo, ele vai até certa parte, mas o resto você vai beneficiar com o estoque que você fez aqui, ok? Então, ó, vou passar o óleo. Primeira coisa, cara, você vai passar o óleo devagarzinho, lembra? Toque de borboleta o tempo inteiro, tá? Então, olha só, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem aí? Uhum. Mesmo? Aqui, ó, devagarzinho. Suave. Você quer conforto para ela. Ó, chegou lá embaixo. E aqui, ó, como a gente quer beneficiar a lombar dela, que tem um pouco de desconforto, eu vou até... Porque vocês vão estar em casa, tá? Então depois você limpa isso aqui. Ó, olha lá, ó. Vou jogar o óleo lá para trás nas costas. Por quê? Eu quero dar um conforto para as costas dela, ok? Aqui, ó. Vou jogar lá para trás. Aí o que eu vou fazer? Ó, fui. Ó, minha mão escorregou lá para trás, ó. Minha mão tá lá nas costas dela. Eu desci um pouquinho, isso, quase encontra a mão. Aí eu venho, ó, suave. Enquanto estiver no abdômen, suave, suave, suave. Nas costas você pode colocar um pouquinho de pressão, pouquinho, tá? Principalmente na paravertebral. Paravertebral tá do ladinho da coluna. E aí você vai trazer conforto para ela, porque o centro de gravidade, como ele muda muito, a musculatura aqui tende a ficar o quê? Curta. Então aí você vai abrir esse centro de gravidade, você vai trazer conforto para ela. Então vou fazer mais uma vez então e depois é com você, tá? Aqui, ó, abrir. Na hora que der para você fazer isso aqui e ficar confortável, para você não levantar muito aqui, você vai fazer. Então abri, fiz isso aqui, ó, escorreguei lá para trás, ó. Aqui, ó. Aí tá vendo que eu vou precisar arredar para frente? Arredei para frente, ó. Fui lá, ó. Paravertebral, ó. Aí, se quiser, tô na paravertebral dela fazendo isso aqui, ó. Ou só pressionando, ok? E aí, ó, escorreguei, veio. Agora aqui, ó, cheguei aqui do lado. Aqui, Rafael. Aqui eu já tô no abdômen dela. Então, meu dedo lá atrás pode fazer pressão, mas aqui, de forma nenhuma, tá? Cheguei aqui, ó, já escorreguei e volto. Você vai fazer isso algumas vezes, tudo bem? Passa um pouquinho de óleo na sua mão, porque eu já passei óleo aqui, e aí você vai trabalhar. Isso, passa e esfrega, e aí você vai fazer dessa forma, ok? Vamos lá? O objetivo depois é quando você soltar um pouco essa rigidez e entender, opa, eu sei fazer isso aqui. Aí é você trazer, ficar à vontade e encontrar coisas junto com ela, porque você vai virar para ela e falar assim, ó, Rafael, cuidado aí, presta atenção aqui, tal. E o bacana vai ser a resposta que ele vai dar para você. Isso. Aqui, cara, olha só, aqui você já pode vir com sua mão um pouquinho mais junta, tá? Aí por isso que você tem que... Pode colocar ele para cima. Deixa eu só te mostrar aqui, porque tem hora que às vezes eu preciso fazer para mostrar. Aqui, ó, você vai fazer isso. Por quê? A ponta dos seus dedos aqui que vai direcionar o movimento. E aí depois ele vai para lá. Isso. Começa o mais baixo possível. Isso. Não. Aí, sempre com a ponta do dedo, ó. Tá? Isso. Mais suave. Mais suave. Mais suave. Mais ainda. Isso. Aí agora, ó. Isso, apoia a mão. Apoia a mão bem suave, cara. Relaxa aqui, ó. Isso, relaxa. Presta atenção nessa postura. Você não vai estar na maca, então o benefício aqui é para ela, não é para você. Mas, aí agora, ó, sem a pontinha do dedo fazer isso. Só virou. Continua encostado.
Isso, encostado o tempo inteiro. Imagina que você tem que mostrar para ela que você tem que encostar o tempo todo. Isso. Aí agora você vai como se você fosse abraçar ela lá atrás. Isso. Aí agora nessa mão aqui eu vou te direcionar o que você vai fazer na outra. Isso. Só pressiona. Isso. Pressiona. Cuidado aqui com o seu corpo, cara. Joga a sua perna direita um pouco lá para trás. Isso. Se jogar um pouquinho mais, talvez te dê mais conforto. Aí dobra um pouquinho daqui. Aí sobe aqui, o tanto que der. Isso. E aí você desce agora. E aí, aqui ó, leve. Pressão. Isso. Aqui ó, você tá vendo o dedão? Isso. O Ícaro tem que sentir que não é um sacrifício para você fazer isso, não. Ele tem que sentir prazer, entendeu? Vou deixar você ir com ela. Encosta o mais rápido possível, que der para encostar a mão aqui, ó. Tá? Repousa aqui, repousa. Isso. Lembra ainda daquela conexão. Lembra ainda daquela conexão com o Ícaro, o tempo inteiro. Nesse primeiro momento você ainda está em sequência. Você está assim, ai, como que eu tenho que fazer? Como não sei o quê? Não está automático, né? Isso, não preocupa com isso. Na hora que você fizer 2, 3 movimentos, você já vai saber. Eu quero que o tempo inteiro você esteja, qual que vai ser o seu cuidado? Contato com quem? Com o Ícaro. Só isso, o tempo inteiro contato com ele. E aí é um negócio que vocês dois podem fazer, entendeu? Vocês podem tá fazendo às vezes uma coisa que eu gosto, eu acredito, que é a questão da mentalização, entendeu? Sabe? Por que vocês estão fazendo isso? Eu estou fazendo isso aqui para ter um parto adequado, para que ele venha sem sofrimento, que ele venha de uma forma mais confortável possível, para mostrar para ele que esse lugar aqui, isso é muito bem-vindo, isso, que a gente está fazendo isso para mostrar para ele o tanto que ele é amado. E aí vocês dois podem, sei lá, do jeito que vocês fizerem, e esse próprio carinho que vocês têm um com o outro, entendeu? O máximo, mais que puder repousar. E aí, vocês vão fazer isso agora, só para vocês me darem um feedback depois. Combinam o que vocês vão fazer, e vocês vão pensar junto a mesma coisa e vão ver qual que vai ser a resposta dele. Vamos lá? Gostou da experiência? Aí agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, toda vez, igual aqui, ó, que você soltou, tá? Mas toda vez que a gente for fazer uma desconexão, a gente precisa trabalhar isso. E isso é importante trabalhar, é o seguinte, eu falo que minha filha me ensinou muito. Meu filho me ensinou bastante, mas minha filha me ensinou um pouco mais. Por quê? Eu tive a oportunidade de vivenciar uma coisa que eu não vivenciei com ele. Eu engravidei junto com a minha esposa. Eu acho que as pessoas da nossa geração, elas tiveram a oportunidade de fazer isso, de engravidar junto com as esposas, coisa que os nossos pais não tiveram. Estou mentindo? Era muito
diferente. Era diferente, né? Então aí nós precisamos fazer essa desconexão. Como que a gente vai fazer? Você fez lá, e aí você pode tanto pensar em um como no outro. Aí você pode, como eu lavei a mão, eu vou pensar nela e nele. E aí, como depois vocês vão estar em casa, você vai lavar rosto e tudo, tá? E aí aqui você vai pensar só nele, assim, entre aspas, e eu vou pensar nos dois aqui, só para te mostrar o que você pode fazer. Então, isso aqui é o quê? Vivo? Isso. Qual que é a ligação nossa com a mãe? Cordão umbilical. Né? Então esse aqui tem uma ligação sua com sua mãe, Sim. né? E tem toda uma questão, não é? Sim. Então você vai colocar a mão aqui, sutil, 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 sutil. E aí você vai colocar a mão nela aqui. Só relaxa, fecha os olhos, assim, isso. Bem sutil. Tudo bem? Por quê? Ela não pode perceber peso nenhum, nem ele. Ok? Aí devagarzinho você vai soltando. Você, no caso aqui, que sua mão tá cheia de óleo, você só vai aqui. Opa! Você viu? Mexeu. Ó, de novo. Beleza? Devagarzinho. E aí, cara, aqui, ó. Quanto menos tensão tiver no seu corpo, mais conforto você passa. Tá certo? Na hora que você sentir, aí você fala assim, quanto tempo, Fabiano? Quanto tempo? A hora que você sentir, que você pode falar assim, não, posso desconectar. E aí, sabe essa coisa que eu falei da minha filha? É o seguinte, quando eu vou sair de casa, eu preciso preparar para eu sair de casa. Se eu sair de casa abruptamente, dá problema. Então, se eu viro para ela e falo assim, não, cara, eu vou voltar, fica tranquila, na hora do almoço eu vou passar aqui, ou sei lá o que. Aí eu trabalho essa desconexão, porque vocês vão ver, e pediatra vai falar isso com vocês, vocês podem ler em qualquer lugar, essa coisa vai chegar um momento que eles têm um medo danado de perder, principalmente a mãe, mas também o pai. Então na hora que você está ali o tempo inteiro de fazendo essa desconexão, falando assim, aqui, eu estou indo, mas eu volto. Você dá essa segurança. Aí na hora que você sentir isso, na hora que você fala assim, é isso. É você que vai sentir. Aí você, beleza. Aqui eu solto o peso da mão na barriga dela. Isso. Relaxo minha mão e deixo o peso da minha mão sobre a barriga dela. Ou eu contenho a minha mão para ela ficar Você mais contém. É borboleta. Imagina. Tá. Uma borboleta. Então, solta. Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai acompanhar a respiração dela, por quê? Ó, percebeu? Deu pra ver agora. Isso, deu pra ver. Por quê? Você vai acompanhar a respiração. E olha que engraçado. Você percebeu como que a respiração ficou mais ampla? Uhum. Por que a respiração ficou mais ampla? Não sei, foi involuntário. Aí, ó, de novo. Mas sabe o que eu acredito que acontece? Que está acontecendo? Com essas liberações que a gente fez, seu diafragma desceu mais. Criou espaço, seu diafragma desceu mais. E ele precisa disso. É como se ele fosse massageado pelo diafragma o tempo inteiro. Entendeu? E aí, isso é um tanto de coisa que beneficia. Eu não tenho pesquisa para falar isso, mas eu tenho sensação. Sim. Tá? E aí, você viu o tanto que agora não está muito mais perceptivo? E aí, na hora que você sentir... Aí, sabe uma coisa que seria interessante agora, cara? Seria interessante você sentir na hora que ele aquietar. Aí, só que aí é aquela coisa. Pode ser que ele gostou tanto que a gente vai ficar aqui um tempão. Aí isso aí é no seu momento. Beleza?